E olha só, depois de passar mal ontem à noite e ser atendido na UPA do complexo de Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi diagnosticado com uma infecção nos rins. A defesa do ex-deputado federal entrou com um pedido de habeas corpus que foi negado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. As condições que levaram Roberto Jefferson à prisão foram criticadas ontem à noite, inclusive pelo renomado jurista Ives Gandra, no programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan do nosso Augusto Nunes. Então vamos ouvir o que ele falou. É apenas manifestação. E ele é presidente de partido, entende? Tem uma linguagem que efetivamente não me agrada. E a forma como ele fala, atacando as pessoas podem entrar com ações, mas tomar uma decisão contra um presidente de partido, um homem doente, um homem que teve câncer, que está fisicamente debilitado, com pedidos de prisão domiciliar, até agora não aceita pelo Supremo Tribunal Federal, é uma crueldade contra esse homem. Muito bem, a gente vai repercutir bastante aqui no 3 em 1 essa entrevista de ontem. Vamos conversar um pouquinho com o nosso Rodrigo Constantino. Produção, coloca ele aqui na tela. Fala, Consta, boa tarde para você. Eu quero te perguntar justamente o que faz o Roberto Jefferson se manter preso e não ter a liberdade aí, como foi pedida, desde o dia 13 de agosto. O que você acha que é a principal motivação para isso? Em uma palavra, o arbítrio, né? Existe cada vez mais um ativismo nesse Supremo, que tem perseguido um espectro político apenas, o que leva àquela história do duplo padrão, da seletividade, não é o que foi dito, o que foi feito, mas quem diz e quem faz. Se uma pessoa da esquerda disser a mesmíssima coisa que o Roberto Jefferson, vai continuar em total liberdade, talvez até ganhe uma medalha de honra por aí, né? Então, é um caso de arbítrio, de perseguição política que estamos vivendo. A entrevista do jurista Ives Gandra Martins ao Direto ao Ponto ontem foi espetacular e deveria ser assistida na íntegra por todos, porque o doutor Ives, ele fala com muita serenidade, né, gentileza, mas firmeza no conteúdo. Então ele esteve na época da Constituinte e é disso que se trata, o espírito da lei. Então ele traz muito isso, né? Qual era a intenção daqueles representantes do povo ao criarem a nossa Constituição? E fica claro, né, em vários trechos da entrevista, que estamos diante de um total descaso, de um total arbítrio que ignora os limites impostos pela própria Constituição. O doutor Ives deu um exemplo muito claro, né, que você vê que não é de hoje isso. Hoje é o alvo específico ligado ao bolsonarismo. Mas esse ativismo, o Supremo tentando governar sem lei, sem voto para poder legislativo, isso vem de longa data. Quando eles interferiram na questão da união homoafetiva, isso ficou muito claro. E o doutor Ives compara com a situação que acontecia em paralelo na mesma época na França. E lá a Corte Constitucional falou, não, isso não é nossa tarefa, não é caso para levar para a Corte Suprema decidir. É o Legislativo que tem que legislar sobre isso. E no Brasil atropelaram, né? E dali, então, começa tudo isso aí que tem como intuito empurrar a história. E para empurrar a história numa certa direção, né, tem alguns obstáculos no caminho. E o Bolsonaro, sem dúvida, é um deles. Roberto Jefferson passou a ser um obstáculo bem estridente. E o problema para esses que querem usar esse poder supremo de forma tão arbitrária é que o maior obstáculo de todos não é o presidente Bolsonaro, não é o Roberto Jefferson, é o povo brasileiro, né? E parece que dia 7 vai ter aí um brado retumbante para lembrar que, como diz a própria Constituição, todo poder emana do povo. Olha só, Bruno Toroli, antes de passar a palavra para você, o jurista Ives Gandra Martins também fez críticas ao poder descabido do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, não se justifica. Vamos ouvir mais um pouco. Acho que eles estão agindo com um ativismo judicial que não se justifica. A Constituição foi muito clara. Muitos deles não participaram. Eu tenho a impressão que a quase totalidade dos 11 ministros não participaram do processo constituinte e eu estava permanentemente convidado pelos constituintes. Comentei a Constituição com o Celso Barros em 12 mil volumes, em 12 mil páginas, em 15 volumes. O que nós discutíamos era o seguinte: nós não podemos ter um poder superior ao outro na Constituinte.
nenhum momento. Tá aí mais um trecho da entrevista vejo... de ontem no programa Direto ao Ponto. Bruna, o que justifica essa prisão desde o dia 13 de agosto do Roberto Jefferson? Não tem justificativa. Um dos pontos altos dessa entrevista, aliás, vale a pena sublinhar aqui a iniciativa da Jovem Pan em ter justamente trazido um professor tão sereno para falar sobre Constituição no momento em que toda a população brasileira se vê um pouco atônita e se sente até incapaz de compreender o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu com os guardiões da Constituição que passaram a atropelá-la. Então, essa iniciativa é elogiável. Vamos ouvir os professores, aqueles que têm a plena capacidade de nos recordar quais são as virtudes da Constituição, porque a gente só consegue perceber os erros pelo uso que se tem feito dela, né? Então, absolutamente nada se justifica. E um outro ponto alto foi o comentário à prisão do Daniel Silveira. Ele demonstrou não apenas que ela foi ilegal em sua interpretação, como também que a omissão por parte do Congresso, que deixou de proteger-se como poder diante de um outro poder que o invadia, esteve ali na raiz do problema. Então, o que há de interessante nessa entrevista é que ela nos ajuda a compreender, até tecnicamente, por que a gente tem esse sentimento de aversão diante das decisões do Supremo, mas a gente nem entende muito bem por quê. E aí, de repente, a gente fala, nossa, caramba, tá aí uma explicação, né? E no caso do Roberto Jefferson, quem é capaz de aceitar uma prisão por alguém que exprime sua opinião sendo presidente de um partido? Qual é a função dos partidos na sociedade? Não é justamente representar um grupo de interesses? Então, assim como, e Gandra disse isso a respeito de Daniel Silveira, assim como Daniel Silveira não é uma pessoa, ele representa ele mais 10 mil, mais 20 mil, todos os votos que vão com ele, ele é um representante. Da mesma maneira, um presidente de partido, ele também representa um segmento da sociedade que tem naquele seu partido uma forma de representação. Então, ele também não é só aquela pessoa, ele é muito mais, né? E aí, nesse sentido, a gente percebe que não só essa prisão não se justifica do ponto de vista técnico, como fica muito claro que o fato de alguém ter dito, eu tenho um partido, eu tenho uma estrutura partidária, e eu sim vou me valer dele para abrir espaço para que essa direita nascente, para que os conservadores que não têm espaço na política tenham uma casa por meio da qual mostrar à sociedade como que eles podem contribuir para o debate público no Brasil. E é isso que está sendo silenciado pelo STF. Então, é duplamente grave, Paulo. Não se trata simplesmente de não haver justificativa. Não só não há justificativa, como é condenável no sentido em que faz mal à democracia. Faz mal à democracia silenciar um segmento da sociedade, um grupo de interesses, um pedaço da tal da voz do povo. Serrão, antes de passar a palavra para você, olha só, para o jurista Ives Gandra, que teve ontem no Direto ao Ponto, a possibilidade de acontecer um golpe militar no Brasil, ela não existe. Em nenhum momento, não vejo nenhuma possibilidade no momento. Doutor Ives. Não é porque eles estão decidindo de acordo com a interpretação no campo de direito dessa teoria consequencialista, que é uma teoria muito aberta, não é? Mas aquela lei... O que teria que haver, há um poder que faz a lei. Esse poder que está fazendo a lei não está abdicando do seu direito de fazer a lei. Como é que a gente vai sair, então, dessa história? Saber eleger na próxima vez alguém que vai fazer. Doutor Ives, porque o artigo 39... A única solução é essa? Não, mas veja, a outra forma é tentar convencer os nossos atuais representantes a utilizar os mecanismos que estão na Constituição. Sim, mas ninguém... Muito bem, tá aí mais uma fala, mais um trechinho da entrevista de ontem do Ives Gandra no programa Direto ao Ponto. Serrão, já emendo aqui para você, justamente te perguntando se você concorda com ele dessa questão envolvendo um possível golpe de militares aqui no país. Você concorda com o jurista? Saudações, meus amigos e amados, queridíssimos haters. Esse ponto colocado pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins é perfeito, ele foi exato. É precisamente a mesma opinião que eu tenho. Não há espaço hoje para qualquer tipo de golpe militar no Brasil.
Nem é essa a intenção dos militares e nem do próprio presidente da República, que até tem reafirmado que é preciso jogar nas 4 linhas da Constituição, embora nós aqui façamos críticas pesadas a essa Constituição. Mas o ponto grave que estamos vivendo hoje é: não tem risco de golpe militar, porém já tivemos golpe dado pelo Poder Supremo. Essa invenção da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva foi o exemplo mais gritante, recente, detonou a Lava Jato, passou por cima, deu um golpe em 3 instâncias do Poder Judiciário e reabilitou um político que não deveria mais ter condições de ser candidato a coisa alguma, a não ser a presidiário. Que isso ele nem foi. Ficou preso durante 580 dias na Polícia Federal com mordomia, a cela dele tinha esteira para fazer exercício, um achincalhe com o próprio Estado de Direito. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é muito grave. A prisão de Roberto Jefferson, vamos tirar o fato de ele ser o nosso malvado favorito. Roberto Jefferson é uma pessoa que está doente, tem câncer. Esse cara não poderia ficar preso no regime normal, prisional, como está acontecendo com ele em Bangu 8, lá no Rio de Janeiro. A própria prisão dele é absolutamente questionável, tanto do ponto de vista legal quanto constitucional. Não existe crime de prisão para quem pratica liberdade de opinião. Exagerou nela, não cabe a prisão, cabe outro tipo de sanção que o nosso direito brasileiro claramente estabelece, mas não isso que aconteceu agora. Então estamos diante de um caso de arbítrio. O Supremo Tribunal Federal, através de alguns de seus ministros, estão exercitando aquilo que é muito grave, gravíssimo. É a crueldade acima de tudo, poder supremo acima de todos. É por isso que a população vai sair às ruas em grande número no dia 7 de setembro para protestar contra esse abuso. Agora, o mais importante da entrevista de Ives Gandra Martins ontem, ao direto, ao ponto, um golaço em liberdade de expressão da Jovem Pan. Ives mostrou para todos nós que a solução para essa crise institucional que estamos vivendo agora é política, é diálogo e é, inclusive, que os políticos eleitos, deputados e senadores, assumam o seu papel. Ele, Ives Gandra, nos apontou um instrumento legal que está lá previsto na Constituição, que é o decreto legislativo, que seria a maneira de coibir o abuso que estamos vendo flagrante do poder supremo, que não é supremo, supremo é o povo, mas esse decreto legislativo poderia colocar as coisas no lugar. Então é hora de, se os nossos políticos agora não tomarem vergonha e assumirem esse papel, que ano que vem nós, população, na eleição, elejamos pessoas capazes, sim, de recolocar de novo o Brasil no trilho institucional. Não dá para a gente ficar nesse tribalismo, nessa guerra sem fim de todos contra todos, que corre risco, repito aqui todo dia, de acabar numa guerra civil. Muito bem, Constantino, eu quero te ouvir um pouco, justamente pegando aqui algumas falas do Roberto Jefferson e tentando entender a avaliação de vocês três sobre isso, né? Porque eu acho que são coisas diferentes. O Roberto Jefferson extrapolou um pouco nas falas dele, principalmente em relação ao que se refere à homofobia, violência, ameaça. Eu tenho aqui algumas frases e queria um pouco o comentário de vocês. Ele diz o seguinte: o que sai de uma universidade pública hoje? Ele diz: gaysismo, droga e comunismo, né? Praticando homofobia contra quem é homossexual. Ele fala em relação à questão das ameaças contra o Supremo Tribunal Federal e, de alguma forma, incita as pessoas dizendo o seguinte: olha, eu penso que nós temos que agir agora, concentrar as pressões populares contra o Senado e, se preciso, também invadir o Congresso. E ele promove também racismo, promoveu racismo na fala dele quando ele diz que não me ajoelho a esse macaco chinês. O Roberto Jefferson não passou um pouco dos limites, Constantino? A prisão é arbitrária da maneira como ela está sendo, mas ele também não exagerou nessas falas? Paulo, já cansei de falar aqui que ele exacerbou e muito, né, nas falas dele, mas crime de opinião, isso não muda. Sobre, por exemplo, agredir
invadir, agredir parlamentares, o humorista Danilo Gentili falou que todo mundo tinha que invadir a Câmara e dar supapo, encher de supapo qualquer deputado que encontrasse pela frente. E a época que gente ligada ao bolsonarismo pediu algum tipo de reação, né, uma punição, eu fui um dos que saíram, não em defesa dele, ele nem entende isso direito porque ele não consegue entender princípios, né, porque pensa de forma tribal. Mas eu defendi um princípio, de que ele tinha liberdade para se expressar daquela forma. Então, de novo, sobre o gaysismo, até um parênteses aqui, uma nota só de rodapé, mas eu tenho muita dúvida se gaysismo é um ataque aos gays ou aos movimentos em nome dos gays, né? Porque vamos fazer uma distinção muito importante aqui, senão a gente cai naquele monopólio das virtudes que a esquerda gosta tanto, né? O movimento racial fala em nome de todos os negros? Acho que não, né? Aqui nos Estados Unidos, inclusive, temos vários negros conservadores que são odiados por esses movimentos, porque o movimento racial não tem nada a ver com negro, tem tudo a ver com esquerda. E o movimento feminista fala em nome da mulher? Pergunta a Margaret Thatcher, uma das mais empoderadas de todas. Claro que não, né? E o movimento LGBT fala em nome das minorias? Não. Tem um movimento chamado Gays de Direita, que apoia Bolsonaro. A Gazeta do Povo trouxe uma ótima reportagem com alguns líderes falando da captura desses movimentos pela esquerda radical, né? Que desperta apenas ódio, ressentimento, ataque aos outros, em vez de empatia às minorias. Então, dependendo do que o ex-deputado quis dizer com gaysismo, não resta a menor dúvida que as universidades são fábricas de doutrinação de esquerda. Então, sai um bando de militantes de movimento racial, feminista, LGBT e comunista. Isso é fato, né? Então, de novo, tem que tomar algum cuidado. O que me remete, Paulo, à minha enorme preocupação de hoje ao ler o Diário Eletrônico da Justiça e descobrir que foi criado no Brasil, na prática, o Ministério da Verdade. Aquele que tinha na distopia de Orwell, de George Orwell, 1984. Chama-se PCD, Programa de Combate à Desinformação. E, pasmem, nesse programa vai ter até mesmo alfabetização de jornalistas, para entenderem o que é a verdade, o que quer dizer a decisão suprema dos 11 togados. Olha, nós estamos diante de algo muito perigoso e sem precedentes no Brasil. De novo, se a preocupação da hipersensibilidade de jornalistas é com o gaysismo dito pelo Roberto Jefferson e não com o tipo de arbítrio que leva à prisão ou à criação de um Ministério da Verdade em nosso país por parte dos todos poderosos togados do STF, é porque há uma sensibilidade muito mal calibrada em relação ao que realmente ameaça as nossas liberdades. Constantino, tem uma outra frase dele que também me chamou a atenção em relação ao falecido prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que diz o seguinte: o prefeito também é suspeito, é um negócio, é uma ditadura gay em São Paulo. É uma coisa assim assombrosa, é o governador gay, o vice gay. Fecha aspas. São falas do Roberto Jefferson. Isso é homofobia. Bruna Torlai. Eu achei interessante, Paulo, você trazer justamente essa frase sobre as universidades que são fábricas de gaysismo, por exemplo, porque há uma enorme falta de compreensão sobre o que isso significa, né? O que as pessoas querem dizer com esse termo mais popular que é gaysismo? É justamente a invasão nos departamentos, tanto de filosofia quanto de ciências sociais, das teorias dos chamados estudos culturais. Eu tive em contato com isso na Europa entre 2008 e 2010, caí lá de paraquedas, né? Fui lá fazer uma coisa, acabei... E aí descobri o que era isso. Depois eu fui ler naquela obra do Roger Scruton chamada Os Intelectuais da Nova Esquerda. Tem um título assim, Impostores, etc. Eu não lembro o título original, mas é justamente... Ele refuta um por um desses intelectuais da Nova Esquerda. Daí o problema é que uma das vertentes desses estudos são as tais das teorias de gênero, cujo objetivo é você simplesmente transformar numa disciplina a contestação da estrutura natural dos seres humanos. E aí você inverte e diz, não, um homem não é igual a um homem, uma mulher não é igual a uma mulher. Você simplesmente rompe aquele que é o princípio basilar da lógica do Ocidente, que é o princípio da identidade. Então, é uma subversão da lógica aristotélica, do princípio de identidade, isso que a gente chama de teorias de gênero, né? E isso no Brasil pegou muito forte. E aí você tem essa
esses milhões de teses aí, de mestrado e até doutorado, de pessoas que passam mais ou menos 1, 2, 3, 4 anos discutindo sobre como é que uma pessoa se sente, se ela se sente homem, se sente mulher. Veja, a partir do momento que a gente tem uma estrutura de Estado para a pesquisa científica, não tem cabimento esse tipo de estudo que tem como objetivo, sim, formar militantes para capturar essas tais minorias. Quando eu vejo minoria, eu acho absurdo. Minoria é o indivíduo, né? Você falar de minoria é simplesmente você esquecer do que o ser humano tem em comum e ficar lembrando o que tem de diferente. Você promove rivalidades na sociedade, você ataca o princípio basilar cristão da caridade. É isso que você faz, e você subverte a capacidade dos seres humanos viverem em conjunto. Então, isso é muito grave. E aí você tem esse tipo de estudo predominando em todos os ambientes acadêmicos. E o que acaba acontecendo? Você não tem mais estudiosos de filosofia, estudiosos de antropologia. Você tem simplesmente pessoas preparadas para um tipo de militância que interessa a um grupo de interesses pequeno da sociedade, né? A gente tem justamente pessoas brilhantes que, dane-se qual é a sua orientação sexual, se destacam pelo seu brilhantismo. A partir do momento que você passa a se destacar pela sua opção sexual, tem algo muito errado com o que a gente entende por mérito na sociedade ocidental. Serrão, traz para mim a sua avaliação sobre essas frases. Olha, essas frases têm carga de preconceito. Agora, elas estão inseridas no que está acontecendo no Brasil de hoje. O discurso extremista de todas as partes. Então, na guerra de narrativa, não tem bom senso prevalecendo. Então, você pode dar a ela, no fim das contas, a interpretação que você quiser, tanto contra quanto a favor. E agora, é isso exatamente que o tal Poder Supremo, por favor, não confundam o suposto Poder Supremo com o Supremo Tribunal Federal. O STF é uma instituição que nós precisamos, o povo, resgatar o respeito sobre ela. Agora, ela está sendo vítima do que nós chamamos aqui de suposto poder supremo, que são alguns personagens que estão indo acima do que a instituição permite. Então, é um absurdo. Essa criação, essa resolução 742 do Supremo, se a gente for interpretar na base da narrativa, o Supremo, o presidente do Supremo, acaba de chamar os jornalistas de analfabetos. Por quê? Ele está dizendo aqui que vai promover a alfabetização deles para que eles entendam o pensamento do Supremo. Outro ponto, assim, que fere o mínimo bom senso. O Supremo vai criar uma página #Verdade do STF. Caramba! George Orwell, como citou agora o Rodrigo Constantino, aquele Ministério da Verdade que Orwell preveu em 1984, o livro, o Supremo acaba de criar no Brasil em 27 de agosto de 2021. Então, isso é surreal, absolutamente surreal. Nós precisamos de debate relevante, político, liberdade de expressão para questionar tantos absurdos institucionais. O Brasil tem que retomar a conversa política para que tenhamos o diálogo civilizado que recoloque essa nação no seu caminho original do crescimento, do desenvolvimento, do progresso das pessoas. O que está acontecendo hoje tem uma gravidade assustadora. É um momento autoritário, fascistoide, nazista que estamos vivendo no Brasil e é preciso denunciar isso aqui e faremos todo dia na liberdade que nos é garantida pela Jovem Pan.